Olá! Oi, pessoal. Deixa eu escrever aqui o tema da nossa live. Live entrevista. Eu vou entrevistar o Wilson hoje. Olá! Já a gente vai começar a nossa entrevista com o Wilson sobre mudança de estilo de vida. Porque nessa situação de pandemia, né, de quarentena, todo mundo encerrado em casa, as pessoas estão percebendo, assim, quanto é importante estar num ambiente mais saudável. Oi, Silvia. As pessoas estão percebendo o quanto é importante estar num ambiente mais saudável, né? Estão revendo as suas escolhas de vida, seu estilo de vida. E dentro de casa mesmo, as pessoas estão pensando em estar num ambiente mais saudável, na área externa de casa, na cidade que escolhe. A Wilson entrou. Estou apresentando aqui o nosso tema de hoje, Wilson. E tem muita gente pensando em empreender uma mudança de cidade ou uma mudança de apartamento para casa, para ter mais área. Enfim, uma mudança para um estilo de vida mais simples, mas ao mesmo tempo mais abundante, né? Um estilo de vida com mais conexão com a natureza e com as pessoas, né? Mais próximo do que realmente importa. Isso é uma coisa que muita gente tem percebido. Eu venho conversando aí nas redes sociais. Muita gente tem percebido a importância de estar próximo dos seus, da família. Oi, Edmilson. Então, eu mesma decidi nessa quarentena mudar novamente, sair de São Paulo. Já mudei muito. Eu e os meus filhos, a gente está sentindo muita falta de estar num ambiente mais verde, né? Então, para enriquecer essa pesquisa aí de vocês que estão pensando em mudar de estilo de vida, em sair da urbanidade, eu vou entrevistar o Wilson. Faz alguns anos. Oi, pessoal, boa tarde. Oi! Todos Oi, bem? Wilson. Eu vou falar aqui do meu cenário externo, né? Vou mostrar para vocês um pouquinho, mas se precisar e o sinal ficar ruim, eu vou me aproximar mais da casa, tá bom? Tá ótimo. Estão me ouvindo bem? Sim. Então, tá E bom. eu, tá ouvindo bem, Wilson? Estou ouvindo muito bem. Legal. Quer esperar um pouquinho o pessoal entrar mais? E isso, vamos esperando um pouquinho. Como é que você tá? As crianças estão bem? Tá, tudo ótimo. Hoje tá um dia bonito aqui, né? Pena que a gente não É, pode sair do apartamento, é, mas tá eu bonito o assim, dia de hoje. é, eu falo para as pessoas, né? A gente tem o privilégio ainda de estar na quarentena num lugar que tem uma área verde, né? Porque eu posso sair, posso ver as plantas, posso cuidar das plantas, posso passear com o cachorro aqui perto, porque aqui é uma área grande, então isso Uhum, facilita bastante. uhum. Maravilha, né? Poder estar na Né? grama, assim. Eu tenho umas Ah, eu gosto. plantinhas aqui na varanda que me ajudam bastante, É, mas é. é diferente, Inclusive, né? inclusive aqui é onde eu gravo meus vídeos, eu vou mostrar um pouquinho para você. A árvore, tá vendo? Aham. Ah, eu vi que você escreveu sobre ela. Isso aqui tem uma. Aí tem umas pedras aqui atrás, que aqui é uma região onde tem muitas pedras e nós deixamos no jardim. Que lindo, né? Essas pedras gigantes aí. Então é aqui que a gente veio buscar um pouco de paz, né? Sair um pouco da cidade grande. Nada contra a cidade grande, tem nada contra São Paulo, gosta de São Paulo, Uhum. mas a gente tinha um projeto de vida que era buscar um pouco de qualidade de vida que São Paulo não estava nos oferecendo mais, né? Onde você morava aqui, Wilson? Eu morava na Zona Sul, em Interlagos. Ah, tá. Eu morava pertinho do autódromo, Ah, era apartamento ou inclusive casa? apartamento. Inclusive nos dias que tinha grande prêmio de Fórmula 1, né? A gente não conseguia sair de casa, né? Porque interditavam tudo. É, é Então verdade.
E mais o trânsito, mais a correria, atrás do trabalho, essas coisas. Então nós fomos. E nós sempre gostamos do interior, né? Eu e minha esposa. Uhum, E aí a gente sempre. Quando chegava final de semana, a gente colocava. O Vinícius era pequeno ainda, né? Meu filho mais novo. E de uhum. repente a gente estava sempre buscando o interior, sempre. A- sem rumo, sabe? Saía de casa e de repente estava a 150, 200 quilômetros de casa almoçando. E aí Aham, a gente sempre conversava sobre isso, porque nós fomos criados em casa, eu, minha esposa, e, e a gente sempre gostou muito do interior. uhum. Aí começamos a falar assim, acho que está na hora, né? Essa busca nossa no final de semana quer nos mostrar alguma coisa. Aí viemos, começamos a buscar, lógico, né? Nos planejamos, e aqui estamos. A Wilson, e imagem tá aí boa? então. Tá bom, tá bom. Tá. Deixa eu mandar aqui para um pessoal que tinha me pedido a, a ver a live. Então, eu queria que você começasse falando um pouquinho como era a vida que você levava aqui, né? A vida que você vinha levando aqui em São Paulo, até Sim. decidir mudar de estilo de vida. No que você trabalhava, você e sua esposa, como era a rotina de vocês, estilo de vida no modo geral. Você já falou um pouco do trânsito, né? Do trabalho, como Então, é que era? então, na verdade nós vivíamos em São Paulo, fomos criados em São Paulo, e eu trabalhava, eu sempre trabalhei, fui executivo de algumas empresas, então trabalhava na gestão de uma multinacional em São Bernardo do Campo, morava em Uhum. Interlagos. De casa até a empresa eram 16 quilômetros, mas que eu levava 1h40 de manhã para chegar lá, e à tarde levava 2 horas para voltar para casa. A minha esposa é psicóloga, Uhum. e aí começamos a fazer algumas considerações com relação à vida que a gente tinha em São Paulo, e sempre falávamos assim, por que que não mudamos para o interior se nós gostamos do interior? Uhum. E eu então comecei a enviar alguns currículos para alguns amigos falando da minha vontade de ir para o interior. E aquela, assim, tudo estava me cansando lá em São Paulo, porque você ia em qualquer lugar sempre cheio, em qualquer Uhum. lugar com trânsito. E quando você vinha para o interior, você sentia essa liberdade. Então a gente via para o interior, muitas vezes passava o final de semana, quando chegava domingo à tarde, que a gente tinha que voltar para São Paulo, dava aquele aperto no coração. Eu sei como E é. aí eu cansado do trabalho que eu fazia, Uhum. já não estava me realizando mais, e ela também sempre gostou muito, né, dessa ideia da gente vir para o interior. Aí eu recebi um convite. Uhum. Isso foi em 2007. 2007. Uhum. 2000, isso mesmo. 2007, 2000. Em 2007 nós recebemos um convite. Eu recebi um convite para trabalhar numa empresa em Itu. É tudo isso já, 2007? Mas aí eu fiz o seguinte, né? Eu comecei a vir ver como é que era o trabalho, né? E acabei fechando, só que eu não me mudei de imediato. Eu, no primeiro ano, ia e voltava todo dia, de São Paulo para Itu, até Uhum. me adaptar à empresa e ver se realmente era isso que eu queria. Então, saía de casa às 6 horas da manhã, chegava em Itu 7h30, 15 para as 8, saía Nossa, de Itu 6 horas, chegava em casa 8h30, 9 horas. nossa. Então, você vai dirigindo, no primeiro momento vai até bem, né? Ir e voltar, mas você vai se cansando também. Uhum. E eu já tinha feito a seguinte conta, né? Se eu morasse perto do trabalho, quantos dias a mais de vida eu ganharia por ano? Nossa, que conta Aí, legal. aí eu fiz uma continha e a gente, então, começamos a procurar aqui uma casa. Aí procuramos em Indaiatuba, que é uma cidade próxima, procuramos em Sorocaba, em Itu, mas a cidade que mais me chamou a atenção por ser assim, uma cidade com características do interior foi Salto, que é do lado de Itu, entre Itu e Indaiatuba. Uma cidade pequena, Uhum. com 110 mil habitantes, 115. E aqui encontramos uma oportunidade de comprar uma chácara
num local muito bonito, que aqui era uma fazenda. Hum. E parte da fazenda foi loteada com terrenos grandes, né? Eu tenho aqui 2.400 metros de área. Ah, que maravilha. E aí começamos a negociar, deu certo. Eu falei assim, bem, vou vender meu apartamento em São Paulo, coloquei à venda. Na mesma semana eu vendi o apartamento. Olha que Na rápido. semana, na semana que eu anunciei, eu vendi o apartamento. E aí quando eu vendi o apartamento, eu falei, meu Deus, agora eu não tenho casa, e agora? É uma sensação, é uma sensação curiosa, né? Fala assim, meu Deus, e agora? Eu não tenho casa. Mas a gente já tinha visto algumas coisas, tínhamos visto aqui essa casa que nós moramos hoje e conseguimos fazer uma oferta e acabou dando certo. E aí começamos então a planejar a mudança. Uhum. Mas nós tínhamos ainda 4 meses de ano letivo do Vinícius, que ele estava estudando. Então nós não quisemos assim tirar ele da escola e trazer para cá, quisemos terminar o ano. Aí eu tive que entregar o apartamento e vai procurar um apartamento para você alugar por 4 meses. Nossa. Imagine, ninguém vai querer, né? E aí? Mas Deus sabe o que faz, Deus colocou uma pessoa no nosso caminho que estava alugando um apartamento no mesmo condomínio que eu morava. E aí eu fui conversar com ela, eu não a conhecia, eu subi para conversar com ela, falei, olha, está acontecendo isso, eu vou ter que locar só por 4 meses, para o meu filho terminar aqui o ano letivo. Ela simplesmente, depois da nossa conversa, pegou e já me deu a chave, falou, pode mudar. Nossa senhora, que coisa legal. Aí eu falei assim, não, Muito mas vamos fazer legal. um contratinho. Ela falou assim, não, depois a gente faz o contrato, fica tranquilo. Pode mudar Aham. que eu gostei da nossa conversa aqui, eu senti confiança. Aí eu me mudei, fiquei, mas isso era agosto, ficamos até início de dezembro, até dezembro, e nós mudamos para cá no dia 30 de dezembro de 2009. Nossa, já E, faz nove. tempo. E aí as pessoas, aí mudamos para cá, e as pessoas até me perguntavam depois, e aí, você se adaptou bem ao interior? Eu falava assim, gente, eu levei, na verdade, 5 minutos, porque foi descer, foi descer a mudança do caminhão, por quê? Porque eu já estava aqui, a gente já se sentia aqui. Uhum. E até o encontro desta casa foi uma coisa muito curiosa, porque eu estava... A gente fica um pouco ansioso, porque vendia o apartamento, não comprava a casa, mas um dia uns amigos nossos do Bezerra foram fazer um evangelho em casa comigo, Uhum. e aí uma amiga nossa, ela falou assim, Wilson, fica tranquilo que a casa de vocês já está pronta para recebê-los, e, e eu, inclusive, visualizei Tô a casa. vendo. Tô vendo. Velho, então, ela falou, fica tranquilo. É. Aí o que aconteceu? Na outra semana que ela falou isso, nós viemos para cá, começamos a visitar algumas casas e viemos aqui, onde nós moramos hoje, e gostamos muito. Aí nós estamos vendo aqui, né, visitando a casa, o terreno, aí meu filho mais novo falou, pai, nós vamos morar aqui. Eu falei assim, filho, nós nem sabemos quanto é isso, ainda vamos ver outras casas. Ele falou assim, nós vamos morar aqui, pai, você pode ficar, escrever o que eu estou te falando. E aí o que Criança, né? aconteceu? Aí nós fechamos o negócio e depois de alguns dias nós viemos fazer um evangelho aqui, com os amigos que tinham feito lá em casa. Quando nós viemos, nós não tínhamos falado nada, como era Uhum. a casa. Na hora que nós paramos aqui, essa amiga nossa começou a escorrer lágrimas dos olhos e falou assim, é essa casa que eu vi. Nossa. Não é lindo isso, né? Então, É. e aí aqui estamos. Aqui estamos há 10 anos já. É. E, Vai fazer 11 já. e deixamos São Paulo. Gosto de São Paulo, minha mãe mora em São Paulo, meus irmãos. Mas estou perto, porque quando eu me planejo, quis fazer esse planejamento, eu quis fazer da seguinte maneira: eu quero um local onde eu não esteja tão longe de São Paulo, porque eu quero ver minha mãe já tem uma certa idade, e Sim. também que ela possa vir para cá, meus irmãos de vez em quando. Então, nós definimos o seguinte: uma cidade no máximo a 150 quilômetros de São Paulo, e que tem uma estrutura, né? Lógico. E viemos para aqui. Nós estamos hoje, daqui de Salto até dar 98 quilômetros de São Paulo. Tem uma boa Nossa, muito estrutura, perto. tem boas escolas. Meu filho se adaptou muito bem quando mudou da escola para cá. E fizemos bons amigos aqui também, porque Salto tem uma característica, tem muita gente de São Paulo que mudou para cá, buscando Uhum. qualidade de vida.
Uhum, Então, muita gente de São Bernardo do Campo, muita gente de São Paulo, da Grande São Paulo. Então, aqui estamos. uhum. Aí, ó, Salto é puro creme do milho verde. É, meu amigo Tiago, esse é um grande amigo aqui de Salto. Nós frequentamos a casa espírita aqui, ele e a esposa, então nos tornamos aqui grandes amigos. Eu morei em Sorocaba aí pertinho também, uma época, Sim, é né? E pertinho. também tinha Daqui muita a gente 40 quilômetros. daqui. Então. Tinha muita gente Não, porque daqui que nós, morava também. eu estou a 18 minutos de Viracopos, estou a 35 minutos de Campinas e estou a 30 minutos de Sorocaba. É ótimo. Uma região Então, a excelente. região aqui é uma região boa e com boas estradas. E teve uma coisa que você me falou uma vez também, quando eu estava pesquisando e acabei mudando para Sorocaba, você me falou que aí era ótimo porque aí não faltava água também, né? Sim, aqui nós temos a sorte de ter bastante água. Aqui onde nós moramos também tem uma central de captação de água que é poço artesiano, então não nos falta e água de boa qualidade. Estamos cercados pela natureza. Agora até que eles estão calmos, mas os passarinhos aqui estão cantando bastante. Uhum. Então é isso ó, que me cerca. Eu vou mostrar para o pessoal. Ó. Tá. Você falou que é um flamboyant, não é? Isso aqui onde eu estou, ó, embaixo, nós estamos embaixo de um flamboyant, tá vendo? Ai, que legal. Fala oi pro pessoal que tá entrando aí. Oi. Oi, Olá, pessoal. gente, boa tarde, bem-vindos. A Simone também tá Então, aí, que é minha nossa amiga em amada amiga comum. Simone. Então, Wilson, vamos fazer um paralelo? Quais Vamos. eram os valores que seus e da sua família, que vocês atendiam aqui em São Paulo e que não atendiam e sentiam falta e por isso que você resolveu mudar? Você falou qualidade de vida, não ter trânsito, estar mais perto da natureza. Então, algumas coisas. Por exemplo, sempre trabalhei durante muitos anos em empresas multinacionais. Em empresa multinacional, existe algumas pessoas fazem daquilo um campo de batalha para ascensão profissional, sabe? Aquela Sim. briga pelo poder. Eu nunca gostei Uhum. disso. Sim. Eu sempre gostei muito mais do lado humano, né? De tratar bem as pessoas e fazer com que elas crescessem. As E relações, né? isso me desgastava muito. Essa coisa Uhum. de ver a briga pelo poder dentro das empresas, aquele ambiente, sabe? Um querendo pisar no Sim, outro. sim. E eu quis mudar um pouco. Eu falei assim, gente, eu quero ir para um lugar mais tranquilo, onde eu possa não demorar tanto no trânsito, onde eu possa acordar de manhã e pôr o pé na grama, onde eu possa ver o sol, onde eu possa ter um cachorro, porque eu sempre quis ter cachorro. Em Uhum. apartamento em São Paulo até dá para ter, mas eu sempre quis ter cachorro grande. E você colocar um cachorro grande dentro de um apartamento em São Paulo, Tadinho. quando eu tomei a decisão, pela segunda vez, porque eu já tinha tentado sair de São Paulo uma vez, isso Hum. foi em 2001, Hum. para o interior. E travou agora. Travou de novo. Na verdade, eu consegui desenvolver um negócio aqui com um amigo, Ah, tá. e a minha ideia era até morar em Jundiaí na época. Uhum. Mas não deu certo o negócio, então acabei adiando. Uhum. E também, de uma certa forma, eu até brinco, né? Acho que naquela época eu comentei com bastante gente que eu queria sair do interior. E depois, Ah, quando não deu certo, eu resolvi ficar quietinho. Muita gente só soube que eu mudei para o interior agora depois que eu já depois estava que você aqui. mudou. Porque É, a gente vai aprendendo, né? Ter vai. privacidade na vida é Uhum. importantíssimo. Então, Muito. aquela coisa da disputa pelo poder, a cidade grande. é, Eu morava num condomínio, poxa, eu gosto de conversar com as pessoas, a minha esposa gosta. Você entrava no elevador, as pessoas tinham medo de você conversar com elas, né? Então você vivia no mesmo andar com as pessoas e não conhecia as pessoas. É. E aqui eu queria buscar qual o resgate. Como eu ia muito para Minas, na casa da minha avó, uma cidade pequena, eu queria resgatar um pouco isso. Então aqui em Uhum. Salto as pessoas falam bom dia, boa tarde, as pessoas à noite na cidade colocam a cadeira na calçada e conversam. Uhum. Uhum. Então ainda tem disso. Tem. É muito fácil fazer amizade. Aqui é uma cidade muito amistosa, um povo muito amistoso.
Uhum. Então a nossa escolha foi muito feliz porque é muito tranquilo, as pessoas são muito receptivas. Então o que nós queríamos? Resgatar essa coisa da amizade, desse contato humano, de deixar para Sim. trás essa disputa pelo poder, de querer cargo na empresa. As pessoas até me falavam, ah, mas você não quer ser diretor? Eu falei assim, não, gente, eu não quero nada disso, eu quero é ter paz. E aí foi bom. Eu falei, tem, um, tem aquelas coisas que você fica com medo de algumas coisas, né? Isso, o medo faz parte da vida. Mas se Uhum. você não enfrentar o medo, você nunca vai fazer nada. É. Então as pessoas falam, poxa, mas você vai para o interior. Porque há 10 anos atrás, principalmente, as pessoas faziam imagem do interior daquela porteira, daquela coisa sem estrutura, sabe? Né? Não, gente, o interior é rico, principalmente o interior de São Paulo, é uma região muito rica, com boas escolas. Aqui em Salto, a escola que meu filho estudou, uma escola com estrutura boa, simples, mas está sempre entre as 100 melhores do Brasil. Ó. Então, ou seja, tem muita estrutura. Aí, eu não gosto de shopping center, mas vamos supor, se chega alguém aqui que quer ir dar um passeio no shopping, tá pertinho. Você vai até Indaiatuba, tem shopping. Uhum. Né? Aqui na cidade não tem. Até brinquei com as pessoas, né? Que o povo daqui tá muito disciplinado, porque ninguém tá usando o metrô nem o shopping. Como não tem, né? Como não É, tem metrô nem shopping, fica tranquilo. não tem a opção de aglomerar. Então, mas foi ótimo. Eu diria para quem tem vontade que comece a se movimentar, que venha conhecer cidades próximas, que tenham um pouco de estrutura, e venha, experimente, porque senão a gente. E aí foi o seguinte, a gente estava sempre pensando, né, naquela coisa de. E qual foi o acontecimento que falou assim, não, chega de São Paulo. Sim. É. Eu saí para trabalhar uma vez de São Paulo, que eu trabalhava já em Itu, Uhum. saí 6 horas da manhã de casa, era 6h15, eu parei ali na Marginal Pinheiros, que tinha chovido bastante, então o rio tinha transbordado. Uhum. Eu fiquei estacionado, não foi estacionado na Marginal Pinheiros das 6h15 da manhã até 1h30 da tarde. Não Hum, tinha para onde ir, não, meu não tinha como Deus, fazer nada. Alisson. Eu Esse é um falei, liguei para. acontecimento de Ah, mudança mesmo, né? aí eu liguei para casa para Osana. Olha aí, ó, chega, vamos buscar o Chega. nosso caminho porque. Ficar E aí parado aqui na estamos. marginal e debaixo de um flamboyant é melhor debaixo de um flamboyant, né? Ah, com certeza. E a gente tem a percepção aqui do tempo, ela é diferente. Aqui Uhum. você consegue, como eu posso falar, assim, você consegue sentir a vida. E aqui, como você está, eu percebo muito quando as pessoas vêm de São Paulo, as pessoas chegam aqui, vêm nos visitar e chegam falando alto, sabe? Por quê? Aí vêm, chegam aqui na sexta, aí dormem, no sábado já estão falando mais baixo, vão se acalmando. Meu Uhum. cunhado falou um dia que ele veio aqui, ele falou assim, quando a primeira vez que ele veio, ele falou assim, gente, ele já tinha passado o sábado, de sábado para domingo, no domingo ele acordou e falou assim, gente, eu escutei meu coração bater durante a noite, uma coisa Olha que eu esse não lembro. percebia. É. Então a gente percebe aqui o coração bater, a vida é mais simples, a gente não precisa de muito para viver, E sabe? outra E coisa, a gente vai Wilson, se tornando escravo das coisas, né? vai. É, vai entrando num modus operandi que você nem percebe, né? Você passa a ser engrenagem de um sistema que te faz mal. Exato. Não, e aí você, é que eu falo, sabe aquele efeito manada, né? Tá todo mundo correndo porque alguém correu, né? Aquela coisa quando estourou o Sei. búfalo, um corre, e aí você pergunta para as pessoas, né? Como é que tá, né? Lá em São, tô correndo. Aí você pergunta, para onde? Ah, não sei, Não sei. não é? É. É igual aquela passagem do Alice no País das Maravilhas, que o gato fala para ela: para quem não sabe onde indo, qualquer caminho serve. Para quem não sabe onde está Exato. indo, qualquer caminho serve. E Então outra é o que eu coisa que eu ia falei, te se você, falar, pode falar. não só de uma diferença, você falou do som, né? Do bater, ouvir o coração bater à noite. E aqui tem uma outra coisa que é o excesso de luminosidade artificial, né? Aí não. Não, aqui, por exemplo, você em noites, à noite dá para você ver as estrelas, é maravilhoso, gente. Uhum. Eu várias vezes aqui, sabe a estrela cadente?
que é uma coisa que a gente ouve em história, nossa, aqui você vê mais vagalume. Você imagine, quantos anos eu não via Sim. vagalume? Aí você vê aqui, tem bichos, aqui tem tatu, gambazinho. é, Então a natureza aqui está cercada de animais, né? Sim. Cachorro do mato. Olha, que a gente só vê no zoológico aqui. É que eu falei, a gente tem que experimentar. Uhum. Muita gente falou, você é louco, deixar São Paulo, deixar seu trabalho numa multinacional para ir para... Besteira, gente. São apegos. Olha, lembrar sempre, eu sou espírita, né? Uhum. Temos o conhecimento da Aham. doutrina. Uhum. A alfândega do lado de lá é rigorosa, não passa nada. A gente não vai levar nada daqui. Nada. Então a gente se Nem o apega a corpo. coisa. Nada. O corpo é emprestado, não passa nenhum brinquinho com a pedrinha bem pequenininha, não passa nada. Então Uhum. tudo, né, nós somos usufrutuários. Então eu estou aqui, né, sendo usufrutuário desse espaço que Deus permitiu que a gente pudesse estar. Wilson, Adoro você receber me. gente. Pode falar. Pode falar, pode terminar. Pode terminar. Não, adoro receber pessoas, então as pessoas que vêm aqui se sentem em paz, a gente senta aqui debaixo da árvore, toma um café, conversa. Então aqui a gente sente que tem tempo. Uhum. Sabe Então, uma. cada vez mais, aqui a gente não precisa ficar completando a frase das pessoas por causa da pressa, entendeu? Uhum. Que às vezes eu tô, tô te cortando. Não, não, Mas é porque não, tem fica à vontade, delay também. fica à vontade. Então, é que você tocou num ponto que eu acho que é muito importante, que eu percebo isso nos atendimentos de coaching, conversas com os amigos meus também, é a questão da culpa. Parece que as pessoas sentem culpa por estarem se sentindo bem, por estarem num ambiente melhor, por buscarem a felicidade delas, por saírem do sistema. Parece que se você não reproduz aquilo que vai seus pais reproduziram, ou que a maioria das pessoas reproduz, você está sendo egoísta. Queria que Sim. você falasse alguma coisa aí com essa questão da culpa, que eu vejo surgir assim muito, e muita gente isso acaba bloqueando as pessoas de escolherem Não, exato. coisas melhores. Às vezes a gente tem essa coisa do medo e da culpa, é como se você tivesse, primeiro, sabe aquela coisa, você, por exemplo, você mora numa casa menor, aí você consegue comprar uma casa maior, mas às vezes vem assim, nossa, mas eu estou tão acostumado com a minha casinha, você vai mudar para algo melhor, melhor, e você se sente com medo ou com culpa, poxa, eu estou conseguindo alguma coisa melhor. Não, o universo está aí para nós usarmos o do melhor, nós temos o melhor de buscarmos isso, e é tudo emprestado. Agora a gente não pode se tornar escravo disso. Eu sei, eu Sim. dou Uhum. treinamento aqui, eu falo para as pessoas, gente, se você ganhar dinheiro, o primeiro dinheiro que você ganhar, você põe na mesa, olha para ele e fala assim, eu mando em você, você não manda em mim. Porque Uhum. senão as pessoas começam a tocar a vida assim, deixando que o dinheiro mande nelas. Sim. Ou que a pessoa procura tanta coisa também, que ela começa a se dedicar às coisas e esquece de viver. Sim. Então, assim, a nossa vida aqui é simples, mas a gente curte a natureza. Nossa casa é uma casa simples, mas é uma casa confortável. E a gente tem que buscar. Eu sempre digo, né? Você se inspira, mas depois você transpira. Que é a transpiração que vai Sim. fazer você buscar, né, realizar as coisas. Então eu Sim. gosto. E a gente então esquece, você merece o melhor. Todos nós merecemos o melhor. Uhum. Às vezes as pessoas falam assim, Então, olha, Wilson, é que eu vim para sofrer. Eu falei, não, gente, ninguém veio para sofrer. As pessoas entendem essa coisa de ai, lei de ação e reação de uma maneira muito ai, ai. errada. Muito, muito. Esse é um grande Não, é que problema meu que eu vejo. karma, não. Meu karma, não, Sim, gente. Nosso karma é a felicidade. Karma é história. E história se muda todos os dias. sim. Uhum. Nossa, isso é uma crença limitante que tem muita gente, e nem só em quem acredita em karma. Às vezes a pessoa realmente ela tem uma dificuldade de aceitar as coisas boas da vida e de entender, é isso que Sim, você falou. Se você inspirar coisas melhores, você vai transpirar coisas melhores também, né? exato. Então, o que nós Se precisamos? você... Nós precisamos mudar. Eu sempre digo, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas a gente precisa desaprender algumas coisas que a gente aprendeu errado Sim.
porque a gente sofre por um aprendizado errado que a gente teve, porque alguém nos disse lá Uhum. atrás, ou alguma coisa então temos que trabalhar isso, e buscar o que é melhor. E muita gente vai falar, é que eu falei, se a gente vai ouvir as pessoas, não, mas você não vá para o interior porque você está bem aqui. Eu falei assim, peraí, gente, isso é uma decisão, que eu tenho que experimentar isso. Uhum. A Rita E fala, viemos experimentar. é ver que certos valores não são importantes na vida. Exato. É, eu gosto muito, a Usana é psicóloga e a gente conversa bastante, eu gosto muito de filosofia. Uhum. E eu estou assistindo agora uma série muito bacana na Netflix, chama Merli, Ah, tá, que essa eu vi. fala, de filosofia. Então, Sim. o quanto que a gente tem que buscar um tempo todos os dias para a reflexão. Uhum. Então, o caminho que o mundo está tomando é o que você quer, o caminho que as pessoas estão tomando é o que você quer, sabe? O caminho político que as pessoas estão tomando é o que você... Não, você tem o direito de não ir com a manada, você pode buscar o seu caminho. Então, a gente Uhum. busca sempre essa reflexão. Ó, eu sempre brinco, né? Aí o dia que salto crescer, aí a gente vai para uma cidade menorzinha. Eu falei, eu quero Nada tranquilidade, eu impede. não quero. É, eu gosto muito de Olambra também, que é aqui na região. Olambra é uma cidade que tem acho que 15 mil habitantes. E é um lugar maravilhoso, né? Nossa, muito pequenininho. 15 mil Ah, eu pessoas, uma adoro cidade plana. também. Olha, dá pra andar de Agora, bicicleta. então, sabe o que que a gente precisa perder? Aquela coisa, a gente acha que muitas vezes que só onde a gente vive tem emprego, só ali se ganha dinheiro. Não, você ganha dinheiro em qualquer parte do mundo e você pode viver em qualquer parte do mundo. Agora Sim. você tem que falar, poxa, então eu vou me movimentar. Eu sigo algumas pessoas que eu acho maravilhoso, gente que deixou tudo e foi viajar o mundo, Uhum. né? Ou de Kombi, ou de Fusca, e estão realizados. E assim, eu É um sigo um casal exercício que, de fé, né? sim, eu sigo um casal que eram executivos aqui em São Paulo, os dois venderam apartamento, deixaram tudo que tinham e já estão viajando o mundo há 5 anos. Eles já conheceram mais de 90 países. É. Olha que legal. Agora, Eu é adoro essas possível para eles? histórias também. É possível para todos nós, É, mas é aquilo, tem que se mexer. sim. E é isso, né, Wilson? A gente precisa confiar mais, não só na vida, né? Porque, por exemplo, esses exemplos que você deu são de pessoas que confiam muito de que tudo vai ser provido, né? Tem uma fé, Sim, mas também na sua capacidade de fazer acontecer, né? E isso a gente tem tanta prova na vida, por que que fica tão preso, né, a funcionar dentro daquele sistema eternamente? olha, eu vejo muitas pessoas tristes porque, na verdade, elas estão vivendo a vida dos outros, o que os outros querem que elas vivam, e elas estão Uhum, esquecendo que elas podem viver a vida delas. E quando você vive a sua vida, é maravilhoso, é verdade. respeitando a escolha dos outros, mas buscando a sua vida. Então, você pode ter outra profissão, você pode viver em outra cidade, você pode fazer novos amigos. Eu tenho muitos amigos em São Paulo e fiz muitos amigos aqui também. Então, eu aumentei o número de amigos. Eu não deixei os meus amigos de São Paulo. Uhum, Continuo tendo uhum. contato com eles, continuo falando e fiz novas amizades maravilhosas. Agora, se eu tivesse ficado lá em São Paulo, olha quantas pessoas maravilhosas eu teria deixado de conhecer. Sim. Uhum. É, a gente só agrega, né, Wilson? Tem que perder Com aquela certeza. noção de que divide, que perde, né? A É. experiência só enriquece a gente, né? Eu sempre digo, gente, faça a seguinte reflexão. Quem está me ouvindo aí? Uhum. Se você soubesse que amanhã fosse teu último dia de... E cortou. Oi, está me ouvindo Voltou agora? agora. Tô. Então, se Uhum. amanhã, é uma reflexão, se amanhã fosse teu último dia de vida, o que você teria para fazer amanhã? É assim, e pode ser amanhã, pode ser hoje. Então, eu não sofro mais pelo amanhã e vivo hoje. O que que eu tenho hoje para fazer? Aproveito. Então, agora nós estamos conversando. Eu não estou nem preocupado com o que eu vou fazer depois que a gente vai terminar aqui. Eu estou curtindo esse É, momento. eu Porque também. senão a gente vai morrer de gastrite, de ansiedade. Vai. Então, aproveite, porque a gente às vezes tem planos sabe, lá na frente, e o futuro é alguma coisa que não existe.
Uhum. A gente só tem o presente, o passado também não nos pertence. Se amanhã for o último dia, como é que você vai voltar para o plano espiritual? Você vai voltar feliz? Você tem alguma coisa contra alguém? Ou você vai voltar em paz? Uhum. As pessoas falam assim, não, iria falar para as pessoas que o quanto eu as amo. Não, gente, então não espera. Fale hoje. Mas hoje, é. Porque o que tem de gente chegando no plano espiritual pedindo para voltar mais 5 minutos, não dá. Ai, que, Porque que bem. o nosso ego, e você sabe o quanto o ego atrapalha a vida da gente. Hum. Então, muitas pessoas estão vivendo para alimentar o ego. E a gente tem que buscar uma vida que alimente o nosso espírito. Uhum. Com todos os defeitos que todos nós temos. Mas vamos alimentar o espírito e buscar nos melhorarmos, né? Então, E essa outra vinda para o coisa, interior para nós, pode falar, pode pode falar. falar. Não, Não, essa pode vinda para o falar. interior, então foi bastante essa reflexão para a gente, né, olhar um pouquinho É que você para falou nós. da gente não viver no ego, né? E a culpa tem total conexão, né? A pessoa, quando ela se apega à culpa, é porque ela está se importando demais com a opinião dos outros também, com o que os outros vão pensar, com o julgamento. E Não, aí eu porque queria as que você pessoas... me falasse, né, só juntasse isso Ah, com o que você ouviu de negativo antes de você mudar, você já falou um pouquinho isso, né? Mas o que que as pessoas falavam, qual era a preocupação delas, e que vocês dois, né, resolveram desapegar disso e seguir o coração de vocês para fazer a mudança. então, por que que até a gente não comentou muito que nós iríamos mudar para o interior? Porque Uhum, nós sempre tivemos uma relação muito boa com todo mundo, com a família, com amigos. E se você fala, as pessoas ficam que, assim, elas acabam querendo te prender de uma certa forma com um sentimento. Poxa, mas eles vão estar mais longe, não vão estar aqui perto da gente. Eu e o Zana sim, sempre fomos muito, assim, fomos pessoas muito de estar próximo dos outros, e sempre ajudar naquilo que a gente podia, amparando, conversando. E, e aí se você fala para as pessoas que você vai mudar, existe sempre aquela coisa das pessoas não quererem, né? Ou seja, o sentimento delas querem que você fique próximo delas. Às vezes é uhum, família, às vezes alguns amigos. Então, por isso que nós tomamos essa decisão de não contar para ninguém, de contar sim, somente quando estávamos já aqui. sim, Para que possamos, todos nós temos o direito, gente, de buscar outros caminhos. E olha que gostoso, as pessoas lá, os nossos amigos, a nossa família, têm um lugar a mais para visitar, para curtir, para estar aqui com a gente. uhum, Então, a gente tem que. Mas eu vou abrir mão de muita coisa. Mas a vida é isso. uhum, Você só abre mão daquilo, de estar ali no dia a dia presente. Mas hoje, com as redes sociais, você está muito junto. E sempre nós estamos em São Paulo visitando a família, os amigos. Então, nós ganhamos muito em uhum, qualidade de vida e, inclusive, nas relações. Eu acho que quando as relações, você também tem esse tempo de ficar um pouco distante, quando você está mais hum. junto, você está junto de novo, isso fortalece a amizade, fortalece os laços de família, isso é gostoso. É legal isso que você falou, né? As pessoas valorizam mais o tempo que estão juntas, né? Quando elas Sim, têm menos oportunidade. Porque aqui em São Paulo a gente tem tanta oportunidade e a gente se vê tão pouco, né? Porque corre tanto, exatamente. sobra pouco tempo. Acontece muito isso. Então, porque aqui, por exemplo, em São Paulo você vai sair, você vai no banco ou vai no supermercado, você vai fazer duas, três coisas, já tomou o dia. Sim. Aqui você vai no banco, você vai no supermercado, você resolve alguma coisa, e em 1 hora e meia você já resolveu tudo. Uhum. A minha cunhada estava aqui outro dia e nós fomos no teatro. Aqui, em Salto, nós temos um dos melhores teatros do Brasil. Ó. Porque aqui Salto é a terra do Anselmo Duarte. Hum. Então aqui tem um teatro em homenagem a ele que chama-se Sala Palma de Ouro, que é a palma de ouro que ele ganhou no Festival de Cannes. Aham. Que legal. E então nós estávamos aqui e era o espetáculo começava às 8 da noite. Aí minha cunhada aqui, ela
né? Nos trocamos, tal. Deu 7h15, ela falou, gente, então não vamos pro teatro? Eu disse, vamos. Aí 7h20, ela começou a ficar preocupada, né? 8 horas, 7h30. Ela falou assim, gente, nós não vamos mais no teatro? Eu falei, vamos. Saímos daqui 7h20. Uhum. Aí descemos, 7h10, paramos em frente ao teatro. Não tem flanelinha, não tem estacionamento, não tem nada. Descemos, Uhum. assistimos. A peça terminou, era 10 e pouco, então 10h15 da noite, todo mundo saindo, caminhando a pé pela cidade. Então, olha que qualidade de vida. Ah, e outra coisa, e o espetáculo gratuito. Tem muita Nossa. coisa aqui boa, né? Salto foi agora nomeado capital, capital cultural de São Paulo. Uhum. Ih, tá tocando. E eu queria Pode, perguntar para você, o que que vocês, além de tudo isso que você já contou, que vocês ganharam com a mudança, né? Quando vocês olham para trás, vocês se veem gratos, aliviados, mas além das pessoas que você tem saudade, mas também pode ver porque tá perto, né? Porque dá para ficar aí, pousar aí um hum, pouquinho. Vocês têm saudade de alguma coisa da cidade grande aqui de São Paulo? nada. Verdade. É verdade, eu não tenho saudade de nada. Enfático. Nada. Não é mesmo? Não tenho. Não, assim, por quê? Assim, eu nunca gostei de ir para shopping, essas coisas, que é uma coisa que a cidade grande tem muitas opções. Eu sempre gostei de natureza, então eu sempre gostei, por exemplo, de ir para o Horto Florestal ou o Parque do Ibirapuera. E aqui nós estamos, né, Você morando já tá num morando, local que né? tem. Aqui para você entender, onde nós moramos, que é esse pedaço da fazenda que foi loteado, tem 1 milhão de metros quadrados. Nossa, enorme. E nenhuma casa tem muro, então você mora dentro de um parque. Então isso é uma. Nossa, que maravilha. Então nenhuma casa tem muro e você só pode fazer cerca na lateral, cerca viva. Você não pode construir muro. Sim. Então você pode ver que aqui, ó, não tem muro, tem uma cerca viva, né? Se você olhar, Uhum, não tem. uhum. Então aqui as casas não têm muro. Tanto é que é curioso, porque você está tão acostumado em São Paulo a morar com segurança, essas coisas. Aí você mora para uma casa que não tem muros, não tem, você fala assim, gente, depois você vê que é normal. Que não precisa. Por que existe muro nas casas? Para que um não invada, não tome o que é O do outro. E espaço. na verdade não precisa Uhum, disso, né? uhum. É. Então, eu gostei muito daqui quando nos chamou a atenção, porque tem muitas árvores. Então a natureza está muito presente aqui. Uhum. E Então, São Paulo, quando eu é, tenho vontade, eu vou ver minha família. Né? De vez em quando eu tenho vontade, a gente vai lá, por exemplo, sai daqui e vai no bairro da Liberdade, que eu gosto do bairro da Liberdade. A gente vai por lá, dá uma também. volta, come alguma coisa, mas dá um passeio e volta, porque o gostoso É antes, passear em São vai, Paulo. há 15 anos atrás há 15 anos atrás eu passeava no interior e quando tinha que voltar para São Paulo me dava um aperto no coração. Hoje eu vou em São Paulo e quando eu tenho que voltar eu volto feliz, porque eu sei que eu estou voltando para o interior, Dá um que agora é alívio, minha né? casa. Falar, ai, vou pro sossego. Ah, com certeza. Mas assim, de São Paulo, eu e Osana não sentimos falta de nada. A cidade aqui tem uma estrutura boa, não nos falta nada. E, na verdade, a gente vai vendo que não precisa de muito, né? Uhum. Então, Uma... Pode falar, pode falar. realmente, me desculpe, mas não sinto falta de nada. Então, é que eu ia te falar, quando eu mudei para Ubatuba, que foi a primeira mudança que eu fiz, quando eu saí, assim, eu já tinha morado fora, mas morando aqui depois de muito tempo, eu fui para Ubatuba morar lá no Horto, né? E daí, uma coisa que eu senti falta no começo foi de padaria, É, porque tinha o hábito de ir todos os dias, sim, de sim. tomar um cafezinho, todo dia parar para tomar um café. Mas daí, quando você aprende a fazer as coisas em casa e vê que você pode ter esse ambiente, esse aconchego em casa, né? Eu não senti mais falta de padaria nem de Não, cafezinho, não. não, e aqui assim, por exemplo, sempre à tarde a gente faz um cafezinho
e você tem assim, tomar um café e você ter uma paisagem dessa para olhar, eu falo para as donas, gente, é um privilégio. É. Porque você está olhando para a natureza, você está almoçando olhando para a natureza, é maravilhoso. Porque Uhum. em São Paulo, querendo ou não, você muitas vezes almoça, toma um café olhando para uma parede. Ai, é. Nada contra, mas se você puder tomar um café olhando para a natureza, vai te fazer muito bem. Sim. Inspira muito, né? Nos Então, reenergiza a você, gente. você falou de padaria, né? Por exemplo, quando nós mudamos para cá, aí, por exemplo, comércio. No sábado aqui, se você vai no comércio, meio-dia as lojas fecham. Uhum. Então, Tem você que vai se se acostumando e você adaptar. vai se habituando. Por quê? Uhum. Tá certo, porque o comerciante aqui, ele trabalha para Claro. viver, ele não vive para trabalhar. Então Sim. aqui, o sino da igreja bateu meio-dia, as portas já começam. Tá? Então, Ai, ai. É uma coisa também que é diferente, eu acho que de quem mora aqui tem o hábito, às vezes, de. Agora na quarentena não, né? Mas quando a gente não estava nessa situação, que é uma situação também que vem para quebrar um monte de padrões, né? E fazer a gente repensar esse estilo de vida, o hábito de comprar à noite, compras é. noturnas, né? Até ficar até meia-noite, 24 horas em alguns lugares. Então, Aí eu queria comentar com você, quando assim, as pessoas perguntavam, você está morando em Salto? Eu "Tô morando." E, lá tem um bom hospital? Aí eu falei assim, mas por quê? Você está doente? Você está doente? Eu falei assim, não. Eu falei assim, então tome cuidado, você vai ficar, se o seu pensamento é esse, se você vai buscar uma é cidade, e a primeira preocupação é saber se tem um hospital, gente, hospital. Eu ouvi você tem isso que pensar assim, sempre. né? Então a gente tem que pensar o seguinte, não vou precisar de hospital, eu tô vivendo num lugar e eu quero ter vida saudável. E É. você sabe, eu sempre digo para as pessoas ainda entram na farmácia, a farmácia hoje virou um mini supermercado, né? Que eles te dão uma cestinha, agora para Sim, você pegar remédio. Não é isso? eu sempre rejeito a cestinha. Simão, não É. precisa, En- obrigada. Eu tenho que Então comprar tem uma gente, coisinha só. eu brinco com as pessoas, tem gente hoje que entra na farmácia, compra um remédio em promoção que ele não precisa, mas ele fica assim, se eu precisar, quer dizer, se eu precisar é porque eu vou ficar doente, né? Ixi, Então, tá gente, nós, cortando. nós temos Opa. 1 milhão de possibilidades, nós precisamos abrir a mente para essas possibilidades. Tem uma amiga minha que entrou, a Soninha, a Tânia está aqui ó, com a gente, então pessoas que... Ah, tem uma pessoa fazendo, o Wilson é paulistano, aqui é tudo acelerado demais, ó, a pessoa falando, né? Então, essa É, coisa do... Michele. eu- sabe essa coisa de você estar Wilson, 120 tá por hora, cortando muito. tá? Tá cortando, acho que é a conexão. Uhum. Isso. Então, essa coisa de estar a 120 por hora sem olhar no retrovisor, né, não resolve, né? Melhorou. É. Melhor eu vou chegar mais próximo do meu roteador aqui, que aí melhora. Uhum. Tá? Mas Tá pode vendo perguntar. que beleza? Não tem tanto Wi-Fi também, porque já estão pesquisando, já estão descobrindo o mal que faz, né? O excesso de ondas que a gente tem aqui. Aqui a É, gente abre o Wi-Fi para conectar, tem tipo 20 Wi-Fis que estão na sua área. E é um ó, problema também, já das grandes cidades já. pronto. Olha aqui, ó, quem tá aqui, ó. É o Thor, não é? É o Thor. Ô, Thor, fala oi pra turma, Thor. Fala oi. Ah, que grandão, nossa. É gostoso, né? Não, eu sou suspeito, né? Eu vim para mais perto do sinal aqui, que aí facilita. Tá. Então, Wilson, sabe o que eu queria te perguntar também, que muita gente tem dúvida? Muita gente fica preocupado com essa questão financeira, né? Então, você falou que vendeu o apartamento para comprar aí, e aí ficou sem casa, mas daí acabou que a Providência arranjou o apartamento por 4 meses que vocês precisavam Sim. até mudar, até terminar o ano letivo. Mas vocês tiveram que desapegar de coisas que vocês tinham aqui, de custos, para ter uma vida mais enxuta, com menos supérfluo, ou foi super tranquilo? Você falou, foi super Não, tranquilo, né? porque na verdade a gente já tinha uma vida simples em São Paulo. Nós nunca, Uhum, sabe? O sim. que nós desapegamos, por exemplo, nós tínhamos 2 carros, não precisa. Aqui a gente tem um carro só.
Sim, tá vendo? E se você parar para pensar, hoje com essa facilidade de você ter o Uber, dá para viver sem carro hoje. Nós temos um carro só, Sim. temos uma vida simples e vivemos bem. Agora, a Eu, Usana faz o que gosta, porque a Usana foi fazer psicologia já. A Usana tinha formação já em letras, ela nunca tinha atuado e ela sempre hum, teve o sonho de fazer psicologia. E aí em São Paulo aham, ainda, quando nós estávamos aí, quando o Vinícius foi para a escolinha, ele tinha 3 anos, aí nós conversamos e falamos, Ana, vai fazer então o que você sempre sonhou. Fez psicologia, uhum. se formou e quando nós viemos para cá, ela já estava formada há dois anos e hoje tem um consultório, adora o que faz. Né? O país E hoje está ainda em mais crise. hoje dá para atender remotamente, né? Todas essas Sim, ela, profissões. ela tem feito vários atendimentos Sim. de maneira remota. Eu estou Aham. atuando na área de treinamentos, de consultoria, está um pouco parado agora, lógico, por causa da pandemia, mas tem trabalho, tem em todo lugar. Pessoas boas tem em todos os lugares. Né? Eu sempre digo o seguinte, eu Essa gosto muito questão que de você citar falou, quando, pode falar. eu gosto muito de citar que uma vez eu fui a trabalho para a Alemanha Hum, e foi acho que minha primeira viagem internacional, há muitos anos isso, há mais de 20 anos, acho que uns 25 uhum, anos atrás. E eu cheguei na Alemanha e tinha que pegar um trem porque a empresa ficava no interior da Alemanha, numa cidade bem pequena. Aí eu uhum, peguei o trem, na hora que eu desci na estação do trem, eu não precisava me localizar onde tinha um táxi. Aí um senhor com bem de idade, com uma senhora cega, ele me viu olhando o mapa e me perguntou se eu estava precisando de um táxi. Eu falei que sim, e ele falou assim, então vem comigo. Aí ele com a senhora, e eu estava com uma mala e uma bolsa, ele pegou a bolsa na mão, me levou até a área externa e falou, pode esperar aqui que aqui passa um táxi. Então eu falo, nunca me viu, um outro país, uma outra cultura, então gente boa tem em todo lugar do mundo. verdade. Então se você pensa no bem, o bem vai te cercar sempre. Uhum, Se você está vibrando o mal, você vai sintonizar com o mal. verdade. Isso. É. Esses esquemas de encaixe, né? Às vezes as pessoas não entendem porque estão sempre atraindo algum tipo de padrão na vida, e é porque Sim. elas estão vibrando naquele, naquele encaixe com os outros. E que eu ia te falar de hospital, né, que você falou, eu não sei, várias vezes eu já comentei, eu não queria ter carro, né? Não queria ter carro. Carro é uma coisa que eu não queria ter, né? Acho muito É. legal quem não tem. E daí falam, mas se acontece alguma coisa, como é que você vai pro hospital? Isso já me perguntaram um monte de Então, vezes. Que eu falei, não, porque hoje dá para fazer tudo, ainda mais na quarentena, a gente pede tudo online, eu pego as coisas na portaria, e daí fala, é. mas e se precisar de hospital? Você tem que ter um carro. O mesmo caso de mudar para o interior, é o hospital. Então, ó, entrou agora um meu amigo, o Marcelo Suster, que ele também veio de São Paulo. Veio com a família para Ah, cá, e gosta do interior, nós somos muito amigos e a gente, ou seja, estamos aqui no interior e uhum. pretendemos ficar. Ah, se precisar voltar para São Paulo um dia, nós voltamos, mas eu espero não voltar. Espero ficar por aqui. Ó, Wilson, para complementar a história do hospital, que todo mundo que é de São Paulo principalmente se preocupa, quando eu fui para a praia também me falavam, mas lá tem hospital bom? Lá tem hospital? Toda hora alguém me perguntava isso, né? Aí eu falei, gente, mas a gente não precisa de hospital porque a gente tem qualidade de vida, então é muito difícil ficar doente, né? Mas tá aí tudo bem. Aí eu precisei de hospital em 6 anos morando no litoral. E Ah, nesses 6 anos, quando o meu filho precisou ficar internado no hospital, a gente veio para São Paulo. E ele ficou é, no hospital aqui. Então, sabe, é pronto. uma preocupação em 6 anos uma vez. Não Não, justifica, não, não, e não sem contar que é o justifica. seguinte, a gente tem que experimentar. Uhum, Ou seja, você vai em qualquer lugar hoje do Brasil, você vai numa cidadezinha pequena, você vai lá, tem alguém sobrevivendo e sim, vivendo bem, e gerando sim. negócio, gerando renda. Então, Uhum, eu falo, a gente precisa sair dessa coisa de achar que
que só o lugar que a gente vive é possível. Não, todos os lugares são possíveis. Aham. Uma vez que a gente. Vou falar mais ou menos como é que foi. Tá me ouvindo bem, né? Você falou que. Aham. Você me falou assim que algumas pessoas. Você se preocupava muito com algumas pessoas quando você morava por aqui. E É. daí você percebeu que as pessoas precisavam ter mais autonomia. De alguma forma você me falou isso. E que as pessoas acabam ficando dependentes da nossa ajuda se a gente está sempre ali dando a mão e não se independem, né? Não se tornam autônomas. E aí, quando Ah, você percebeu que você é um pouco mais distante, foi até melhor. eu gosto da seguinte frase: deixe as pessoas crescerem que elas vão te surpreender. É com o filho, seja, com alguém da família. E se você está sempre querendo também dar todo o suporte, a Uhum, pessoa, eu falo, se você está sempre carregando teu filho no colo, como é que ele vai aprender a andar, né? Ele vai andar, vai sim. cair. Então, o que a gente precisa realmente, eu acho que quando você está a 100 quilômetros de distância, é diferente de você estar perto todo dia. Então, as pessoas se viram, todo mundo se vira. Como, por exemplo, nós estamos aqui. Se tem algumas coisas para resolver, nós é que vamos resolver, eu mesmo. Porque as pessoas estão a 100 Ixi, travou. Travou um pouco. Voltou. km. Voltou. Então as pessoas estão a 100 quilômetros de distância. Então você acaba ficando mais independente e deixa as pessoas mais independentes também. Uhum. É a questão da superproteção, né? Às vezes a gente quer É. ajudar, mas a gente acaba super protegendo, e aí aquela pessoa, em vez de ela se desenvolver, ela sabe que está sempre podendo contar com o seu auxílio e não se desenvolve tanto. Sim. Isso aqui a gente tem amigos, você quer ir em São Paulo, por exemplo. Muitas vezes eu quero ver minha mãe. Eu saio daqui no sábado de manhã, que o trânsito em São Paulo está mais tranquilo, eu saio daqui, em 1 hora e 10 minutos eu estou dentro da casa da minha mãe. Aí muitas vezes eu vou no sábado, busco ela de manhã, ela passa o final de semana com a gente, eu levo ela no domingo à noite. Certinho, Muito né? melhor. Com Uhum. certeza. Sim, tá vendo? As pessoas às vezes elas se apegam tanto a tantas crenças, né? E não desenham mesmo isso, né? Uma falta de você também visualizar E, todo. e a gente tem que entender o seguinte, que dificuldades vão existir na nossa vida em qualquer lugar. Sim, E por que existem é. dificuldades? Para a gente crescer, para a gente aprender. Sejam elas Uhum. financeiras, sejam elas de saúde, tudo é para o nosso crescimento, gente. Deus quer o nosso bem, quer o E melhor para nós. voltou. Voltou, cortou e Oi. voltou agora. Você falou que existem dificuldades em qualquer lugar que é para a gente crescer, e sejam elas Isso, financeiras, aí cortou. isso, ou de saúde, mas tudo é para o nosso crescimento. Sim, todos os desafios, né, Wilson? A gente tem É isso aí. que parar de ver como problema e ver como oportunidade, né? As É isso coisas mesmo. que aparecem. E que dica que você daria para todas essas pessoas que estão avaliando essa possibilidade? O seu, Tem muita gente, o, o- tem muita gente, tá travando. Voltou? voltou, tá normal. Tem muita gente pensando nisso nessa situação agora, porque todo mundo ficou enclausurado, começou a perceber que aquele estilo de vida não estava satisfazendo, não estava atendendo o que é importante. E que dica que você daria para essas pessoas que estão pensando em fazer essa transição, essa mudança aí? Experimente. Eu acho importante as pessoas visitem amigos que estão morando no interior, conversem com as pessoas que estão já vivendo no interior há bastante tempo. Veja que o que você quer, o que você espera de uma cidade. Então, você entra, pesquisa. Hoje está aí, a internet encurtou as distâncias. Então, você pode hoje saber como é que é qualquer cidade, conhecer, conversar com as pessoas. Converse com quem já deu esse passo. Entre lá no YouTube, tem muita gente falando dessa mudança de cidade grande para cidade pequena. Nossa, eu sempre estou Wilson, olhando, né? vai cair. Vai cair, mas a gente volta só para Então, encerrar. então tá bom. A gente entra, tá? Se cair,
Aí você entra e nós continuamos. Tá Passou bom, muito rápido. tá. Assunto bom é assim. Então, fala, ô, pessoal, nós vamos voltar, tá bom? Por favor, convide